aprenda mais, aprenda mais. Aprender com aprenda mais, não é? Inscreva-se no canal, compartilhe a aula e nos ajude a crescer, não é? Estamos aqui mais uma vez para dar a aula muito interessante, relação de pertença, não é? Na aula passada nós falamos de alguns símbolos matemáticos, não é? Os símbolos mais usados na disciplina de matemática. Então hoje iremos dar a prática daqueles símbolos matemáticos. Alguns símbolos iremos usar hoje, então melhor lembrar, ou quem não assistiu a aula passada, melhor ir assistir para ter mais noção da aula de hoje, não é? Cujo tema é relação de pertença, não? O que é isso de relação de pertença? Quando é que nós usamos, não é? Verificamos somente para os elementos de um dado conjunto, não é? A relação de pertença somente é usado quando temos elementos a um dado conjunto, não é? Mas podemos escrever para evitar o esquecimento, não é? Podemos escrever para evitar o esquecimento. Não é? Fácil. Verificamos, não é? Verificamos somente para os elementos a um dado conjunto. Então, usamos, em outras palavras, as palavras mais fáceis para fácil memorização. Usamos a relação de pertença quando temos o quê? Elemento e conjunto, não é? Usamos a relação de pertença quando temos o quê? Elemento, não é? A um conjunto. Usamos a relação de pertença quando temos elemento e conjunto. Excepto isso, não usamos. Percebemos, meus amigos? Muito bem, vamos a uma outra definição para nós irmos à prática, não é? Aí diz, se um elemento aparece num conjunto, usamos o símbolo de pertença. Claro, não é? Se um determinado elemento aparece em um determinado conjunto, então significa que aquele elemento pertence àquele conjunto, não é? É isso que fala de relação de pertença, não é? Mas devemos lembrar qual é o símbolo de pertença, não é? Estamos na aula passada, mas aqui também vamos ver o símbolo de sinal de pertença, não é? Se um elemento aparece num conjunto, usamos o símbolo de pertença. Qual é o símbolo de pertença? O símbolo de pertença é esse símbolo aqui. Como estamos a ver, não é? Quem viu a aula passada claramente que lembra disso, não é? Muito bem, então agora vamos à prática. Sim, como eu bem havia dito, agora vamos à prática, não é? Tive uma pequena pausa, mas vamos continuar, não é? Muito bem. Mas o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer com essas duas definições, não é? Aí diz, verificamos somente para elementos de um dado conjunto. Então, usamos a relação de pertença somente para elementos a um determinado conjunto, não é? Aí diz, se um elemento aparece num conjunto, um determinado elemento aparece num determinado conjunto, não significa que aquele elemento pertence àquele conjunto. Qual é o sinal de pertença? Esse sinal aqui, como nós estamos a ver. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo, não é? Nós bem sabemos que o conjunto dos números naturais, não é? Esse é um determinado conjunto. Qual é esse conjunto aqui? Eu bem dei nas aulas passadas, não é? Acerca de conjunto, não é? Quem não viu aula de conjuntos, melhor lá ir para as aulas anteriores, ir assistir às aulas, não é? Falamos do conjunto dos números naturais, números reais, números inteiros, não é? Números racionais, falamos isso na aula passada. Então, melhor ir dar uma espreitada para ver e entender melhor a aula de relação de pertença, não é? Mas quem já lembra, números naturais. Dentro de números naturais podemos encontrar o quê? O 0, 1, o 2, 3, 4, 5, 6, até mais infinito, não é? Muito bem, então, esse é um determinado conjunto, e o que está dentro do conjunto chamamos de elementos. Percebemos, meus amigos, não é? N é um conjunto de números naturais, e o que está dentro de N chamamos de elementos, não é? Cada número que está dentro do conjunto chamamos de elemento. 2
não é? É o elemento que pertence ao conjunto N. É bem fácil, meus amigos, só perceber a lógica. Muito bem. E vamos fazer a seguir. Aí vem exemplo, não é? Será que o quê? Número 6 pertence ao conjunto N? Número 6 pertence ao conjunto N. Número 6, será que pertence ao conjunto N? Claro que pertence. Não é? Claro que pertence. Então, se 6 está dentro do N, então 6 pertence a N. Não é? Vamos dar um outro exemplo. Vamos chamar de exemplo C. Não é? Então, 5 pertence a N. Conjunto, será que 5 pertence a N? 5 pertence a N. Esse exemplo aqui, vamos descartar, não é? Pois começamos com conjunto para elementos. Não tem tanta lógica, não é? Temos que começar com elemento para o conjunto, para dizer que o elemento 6 pertence ao conjunto N, não é? Muito bem. Então, será que o 5 pertence ao N? Será que dentro de N temos 5? Claramente, então 5 pertence ao conjunto N. Vamos escrever o E. É bem fácil, não é? Então, vamos ver. Podemos usar. Vamos ver exemplo. Endereço D, não é? Temos o quê? Menos 1 pertence a N. Será que nos conjuntos do N, que são números naturais, aqui, encontramos o menos 1? Menos 1 pertence a N? Não. Por quê? Menos 1 não está presente neste conjunto. Então, vamos escrever o quê? Não pertence. Não pertence, porque não está aqui dentro. Percebemos, meus amigos? Agora vamos falar de E, não é? Exemplo E. Um outro exemplo E, não é? Temos o quê? Menos 3 pertence a N. Número 3 pertence a N. Vamos ver. Será que o número 3 está presente aqui? Menos 3 está presente aqui? Não está presente. Então, menos 3 não pertence a N. Vamos dar um exemplo de um outro conjunto, não é? Vamos chamar do conjunto A. Vamos chamar do conjunto A. Temos aqui 5, temos aqui menos 2, temos aqui 3, temos aqui menos 1, temos aqui 4, não é? Queremos saber se o quê? Queremos saber se 5 pertence ao conjunto A ou não. Elemento para conjunto. Usamos o sinal de pertença somente para elemento e conjunto. Temos o conjunto A. E são todos esses números aqui. E cada número que está aqui chamamos de elemento. Muito bem, meus amigos. O que nós temos aqui agora? Vamos ver. 5 pertence ao conjunto A. 5 está dentro do A? Está dentro sim. Então 5 pertence a A. Vamos escrever sinal de pertença. Muito bem. Então agora vamos para um outro exemplo, não é? 6 pertence a A. Vamos verificar se o número 6 está presente aqui. Temos 5, temos menos 2, temos 3, temos menos 1, temos 4. Então, 5 não pertence ao conjunto A, não é? Então, eu vou dar aqui algum TPC, não é? Não esqueçam, meus amigos. Não vamos esquecer que usamos relação de pertença somente para elemento conjunto. Elemento a um dado conjunto, não é? Eu vou dar aqui alguns exercícios, não é? Vou dar aqui algum exercício. Vou chamar do grupo D, não é? Conjunto D. Conjunto D. Vou ter aqui menos 4, menos 3, menos 2 e 1 e 2, não é? Temos conjunto. O que está dentro do conjunto chamamos de elemento. Então eu quero saber se 0 pertence ao conjunto D. Será que dentro de D tem um 0? Se o 0 não está dentro do D, significa que 0 não pertence a D. Vocês sabem qual é o sinal de não pertence. Qual é o sinal de não pertence? É esse sinal aqui. Mas nós já vimos na aula passada disso daí, não é? Então esse é o nosso TPC, não é? Será que menos 3 pertence ao D? Menos 3 está dentro do D? Claramente, menos